Giro de Itália 2021, 13ª etapa, uma etapa completamente plana. Não é essa. Essa etapa, essa etapa vai ser a etapa de amanhã. Eu já falo sobre essa etapa. Isso aqui não é nada plano, certo? Zoncolan, uma das montanhas mais difíceis. Olha a diferença do que eles fizeram hoje, que eles vão fazer amanhã. As três últimas etapas, as duas etapas anteriores a essa foram etapas difíceis. Essa etapa, eu não gosto de falar imediatamente que a etapa é fácil simplesmente porque é plana. Se alguma equipe resolve fazer alguma movimentação, se entra um vento cruzado, muda a temperatura, muda o tempo, a etapa pode passar a ser difícil. Então não é simplesmente porque não tem montanha que a etapa é fácil. Mas hoje, efetivamente, a etapa ela foi fácil. Talvez não para a fuga, mas para o pelotão foi uma etapa que eles tiveram até dificuldade de não chegar na fuga de forma prematura. Eu acho que o áudio provavelmente vai estar ruim. Eu estou num hotel em Key Largo, participando do pedal da galera da Flórida. Entrem no Instagram, galera do pedal da Flórida, para vocês verem o que está acontecendo. É a 6ª edição de um pedal que eles fazem. São 2 dias, 160 quilômetros cada dia. Essa é a distância oficial, mas na verdade hoje foram 180, 180 e poucos quilômetros. É muito bacana, chegamos no meio do caminho, amanhã todo mundo descansando, todo mundo no mesmo hotel, e amanhã são mais 160 quilômetros. São mais de 60 pessoas, o que geralmente pode é um passeio. Não, não é passeio não. O ritmo é intenso, mas é muito bacana, todo mundo junto e etc. Então, eu tô aqui num improviso no quarto do hotel, tô sem o microfone, então talvez o áudio ele não fique bom como eu gostaria, então levem isso em consideração. 198 quilômetros a etapa de hoje, 2 sprints intermediários, esse é o pelotão tranquilo, essa é a fuga com 3 representantes de 3 equipes, Bardiani, Eolo e a Androni Giocattoli, que são as 3 equipes convidadas, que são as equipes. Não é que eles têm que estar na fuga, não é um acordo, assim, a organização vai convidar essas equipes e as equipes têm que estar na fuga, mas já que eles foram convidados, é difícil lutar pela classificação geral, então eles têm que ou estar na fuga, porque é interessante aparecer, o comentarista fala o nome dos caras, os caras querendo ou não, eles vão ficar lá 4, 5 horas com a câmera focando na bicicleta, nos patrocinadores, no ciclista e etc. Então é importante os 3 ciclistas das 3 equipes convidadas. Primeiro sprint intermediário, os caras da fuga passaram, o que sobrou de ponto, quem coletou foi o Gaviria no pelotão. Hoje o pelotão teve dificuldade em não chegar na fuga, então em vários momentos eles diminuíam, como nesse momento 48 quilômetros, eles já tinham diminuído para 1 minuto e 50 e pouco, e daí o pelotão dava uma engordada, isso quer dizer que eles davam uma segurada para que a fuga conseguisse ficar um pouco mais de tempo isolados na fuga. Apesar que eu acho que num determinado momento a fuga falou assim, não, deixa o pelotão vir logo, porque tá fogo ficar aqui só em 3 revezando. Esse foi um dos poucos momentos de subida, na verdade era uma ponte, para eles não é nada, 14 quilômetros, 10 segundos. No quilômetro final. A fuga havia sido neutralizada, logicamente. Houve uma movimentação da Jumbo Visma, que tem aparecido pouco, certo? Tem aparecido pouco até com o Groenewegen. Groenewegen teve aquela suspensão após o acidente com o Fábio Jacobsen. Eu acho que tem um misto, são 2 motivos. Primeiro, ele está fora de ritmo. Segundo, para tentar evitar ao máximo qualquer controvérsia no sprint, de tentar não se envolver em nenhuma polêmica, e isso talvez dê tempo para voltar ao ritmo de prova. É a minha sugestão, ou simplesmente ele está sem ritmo e não está conseguindo participar dos sprints como ele participaria. Essa é do Eduardo Affini, que fez essa movimentação. Tentou se destacar, faltando 600 metros, o que poderia ser bem improvável que ele conseguisse. No final das contas, ele foi pego pelo Giacomo Nizzolo, mas ele foi pego faltando 15 metros.
E na verdade, como vocês podem ver na foto, passou o Giacomo Nizzolo, do lado esquerdo tem o Affini, e daí depois passaram os outros sprintistas. Ou seja, ele ainda, tendo feito essa movimentação antecipada, ele ainda passou a linha de chegada em segundo. O problema é que em ciclismo, principalmente sprint final, tem o cara que ganhou e tem o resto. Tanto faz se o cara chegou em segundo ou chegou em décimo, porque chegou o bolo. Falando em chegar em segundo, o Giacomo Nizzolo, parece que é oficial, ele tem um recorde. São mais de 16 pódios, na verdade 16, acho que entre os 3 primeiros sem nenhuma vitória. Finalmente ganhou em casa, foi a torcida, quando ele parou ali, quem assistiu a transmissão ao vivo, quando ele parou perto da cerca que divide com o público só faltou pular a cerca para agarrar o Giacomo Nizzolo. Então, mais do que merecido, na terra dele, italiano, vencendo o Giro de Itália, sprint, mais do que merecido. Em relação à classificação geral, a ele comemorando, essa foi o resultado da etapa do dia: Nizzolo, Affine, Sagan, Timolai, Gaviria, Oldani, esses são os caras que chegaram. Não houve alteração na classificação geral, tudo continua igual até amanhã, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei, 205 km, com final em alta montanha no Zoncolan, que de novo é uma das montanhas mais difíceis do ciclismo. Eu continuo completamente aberto em relação a resultado. A Ineos está forte forte e organizada como nunca esteve desde a formação, desde a troca do nome. A equipe não mudou, na verdade. Talvez o Portal, que era o diretor esportivo, com o falecimento do Portal, talvez tenha mudado um pouco, ou mudado e muito, o como a equipe se organiza, qual que é a estratégia, qual que é a programação. Então, do momento da troca Sky para Ineos, que coincidiu mais ou menos com o falecimento do Portal, parece que nesse momento a Ineos, como equipe Ineos, ela nunca teve tão forte e organizada, e o Bernal, isoladamente, ele está sem explicação, está extremamente forte. A questão existem algumas equipes que não apareceram ainda. A Bike Exchange não apareceu, a Astana, que geralmente tem um comportamento mais precipitado, mais ansioso, os caras não apareceram, então vai ser curioso observar se essas equipes não apareceram porque elas não têm perna para acompanhar a Ineos e, consequentemente, o Egan Bernal, ou se elas não apareceram porque eles estão guardados esperando um momento. A diferença entre eles, principalmente entre os 6 primeiros, entre os 9 primeiros, é uma diferença que é grande para os padrões de hoje, mas qualquer ciclista que demonstre qualquer fraqueza num Zoncolan, esses 2 minutos eles podem desaparecer em 2, 3 quilômetros. Eu acho que é isso, abraço, tchau. Entra lá no Instagram da galera do Pedal da Flórida para vocês acompanharem o que está acontecendo, certo? Abraço.